Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges, sou o criador desse canal no YouTube Deus e Homens, como também do site e da página no Facebook Deus e Homens. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sobre Escrutínio. E toda semana, nesse canal, eu vou, baseado no meu livro, fazer uma análise profunda de uma passagem bíblica. Nessa semana, nós escolhemos falar sobre uma passagem que tem causado muita controvérsia. Vamos falar sobre Jonas e a baleia. Segundo o livro bíblico de Jonas, capítulo 1, o profeta Jonas foi convocado por Deus para proclamar o julgamento de Deus a uma cidade chamada Nínive. Mas, visto que essa cidade Nínive tinha fama de que os homens ali eram muito cruéis e violentos, Jonas, pelo visto, ficou amedrontado e resolveu pegar um barco e ir para a direção exatamente contrária. Ao invés de ir para Nínive, ele pegou a embarcação e foi para a cidade de Tarsis. Aí, durante a viagem, começou inesperadamente uma tempestade. E uma tempestade que foi aumentando, e os marinheiros começaram a ficar temerosos, pensando, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer agora? E o barco começava a virar, e o pessoal amedrontado, cada um começou a clamar pelo seu Deus, e todo mundo apavorado, nós vamos naufragar, esse barco vai afundar, o que nós vamos fazer? E Jonas, de maneira estranha, estava dormindo tranquilamente no barco. Aí o capitão achou aquele estranho, chegou ali e falou assim, escuta aqui, acorda aí, rapaz, você não está vendo que nós estamos quase naufragando aqui, você dormindo tranquilamente? Ora pro seu Deus aí, pede ajuda, porque o negócio tá feio, dá uma força para nós aí. E os marinheiros tentando, pelejando, e aí, a uma certa altura, eles começaram a pensar, gente, mas por que será que isso está acontecendo conosco? Será que é a culpa de algum de nós aqui? Né? E aí vai daqui, vai dali, resolver tirar na sorte para ver quem que era a causa daquela tempestade. E adivinha sobre quem a sorte caiu? Claro, sobre o profeta Jonas, justamente sobre ele. E aí Jonas conta que é um profeta do Deus bíblico e que tinha sido dito a ele para ir em Nínive proclamar o julgamento de Deus, mas que ele tomou o caminho inverso e que provavelmente aquela tempestade seria um castigo de Deus. Aí os marinheiros falam assim, então como é que nós vamos fazer agora, né? Nós temos que dar um jeito de acalmar essa tempestade, senão nós vamos morrer tudo. Aí Jonas fala assim, não, visto que eu sou a causa, vocês me jogam no mar, que eu creio que essa tempestade vai acalmar. E foi justamente isso que os marinheiros fizeram. Rapidamente pegaram Jonas e jogaram no mar. E, nesse momento, a tempestade acalmou. O mar ficou tranquilo, não tinha mais vendaval, as ondas se acalmaram, e Jonas foi mergulhando para o fundo do mar. Nisso, segundo o relato bíblico, passava um grande peixe por ali e resolveu engolir o profeta Jonas. E Jonas, segundo o relato bíblico, fica 3 dias dentro do estômago desse grande peixe. Já no capítulo 2 do livro bíblico de Jonas, ali dentro do estômago desse peixe, Jonas resolve fazer uma oração. Ele resolve fazer ali uma prece e começa a pedir a Deus, né, para tirar ele daquela situação angustiante, que ele está ali, né, na barriga daquele peixe. E, pelo visto, Deus, né, teve pena dele, se condoeu e fez com que o peixe vomitasse ele na praia. No Evangelho Bíblico de Mateus, capítulo 12, versículo 40, Jesus faz uma referência a essa história, a esse relato de Jonas, falando que da mesma forma que Jonas ficou 3 dias no estômago do peixe, ele também morreria e ficaria no solo, ficaria no túmulo. Então esse relato deixa claro que Jesus ele acreditava nessa história. Ele acreditava que essa história era um relato verídico.
Só que Jesus, ele usou o animal diferente. Ele parece que ele faz uma confusão com respeito ao animal. Porque lá em Jonas, lá se refere a um grande peixe. E algumas versões da Bíblia, no Evangelho de Mateus, fala baleia. Jesus citando baleia, assim como Jonas ficou no ventre da baleia. Como todo mundo sabe, né, baleia não é peixe, baleia é um mamífero. Né? Então parece que os escritores bíblicos ou os tradutores bíblicos não chegaram num acordo nisso aí. Né? Lá fala um grande peixe e no Evangelho de Mateus fala baleia. Mas, independente se é grande peixe, se é baleia, né? O fato é que essa história é muito difícil de ser uma história verídica. Né? Se você analisar de maneira razoável, se você analisar e usar o bom senso, fica difícil crer que essa história seja uma história real. Você, sinceramente, acredita nessa história? Você acha possível, razoável, uma pessoa ser engolido por um grande peixe e ficar ali 3 dias no estômago desse peixe e depois ser vomitado na terra e sair dali sã e salvo? Você não acha isso aí um relato muito fantasioso, não? Pense bem. Não existe peixes grandes o suficiente para engolir uma pessoa. Você pode analisar todos os peixes que existem no mar. O esôfago, a entrada do esôfago dos peixes, ela é pequena. A goela do peixe é pequenininha. Como é que vai passar um homem dentro da goela do peixe? Até mesmo as grandes baleias, elas se alimentam de pequenos crustáceos, animais pequenininhos, peixes pequenininhos. Né? Elas não têm esse costume de engolir pessoas ou peixes grandes. Né? Se por acaso uma baleia desavisada, né, abrisse a boca justamente na hora que Jonas estava descendo no mar ali e engolisse ele, com certeza, ao ela fechar a boca, Jonas sofreria vários traumatismos e morreria na hora. Pelo peso ali, pela força dela fechar a boca. Mas suponhamos que Jonas conseguisse milagrosamente escapar, né, do peso da boca da baleia fechando em cima dele. Né? Com certeza ele ficaria entalado ali na goela da baleia, na entrada ali da garganta da baleia, porque ali não há espaço para passar um homem. Né? Mas suponhamos, né, que Jonas fosse um contorcionista fantástico e conseguisse passar ali, né, pela garganta da baleia. Como que ele conseguiria ficar 3 dias dentro do estômago da baleia, sem oxigênio? Né? Imagina aquele tanto de sucos gástricos que estariam ali, né, tentando corroer a pele dele. Como que um ser humano poderia sobreviver dentro de uma baleia ou de um grande peixe por 3 dias? Realmente é um relato que fica difícil da gente acreditar como sendo um relato real. Essa história chega a ser tão absurda que alguns religiosos tentam, assim, inventar uma explicação simbólica, tentar ali fazer um malabarismo teológico para que a história fique mais fácil de ser aceita. Eles parecem que ficam tão constrangidos diante de uma história tão fantasiosa, tão absurda, que eles tentam de diversas formas tentar achar uma maneira de aplicar isso. Né? Por exemplo, alguns começam a dizer que essa baleia na realidade simbolizava o Império Assírio. Né? Outros dizem que Jonas na realidade ele foi para o inferno, que ele ficou 3 dias no inferno. Né? E tem algumas pessoas que chegam até a dizer que na realidade Jonas entrou foi num submarino. Agora olha bem, você vê, né? Um submarino naquela época. Mas tem pessoas que chegam a argumentar dessa forma. Na realidade, os religiosos fazem isso porque eles precisam defender a sua fé de qualquer maneira. Né? Eles têm uma necessidade muito grande de acreditar. Né? E se eles
não acharem uma explicação para isso, se eles não tentarem de alguma forma dar uma maneirada nessa história, fica difícil, porque até a mesma pessoa mais crédula, diante de uma história tão ridícula como essa, o senso lógico, a razão dele vai começar a soar dentro da cabeça dessa pessoa, né? E para esses religiosos é impensável não analisar essa história como real. Por quê? Porque, como eu disse, lá em Mateus, Jesus cita essa história como sendo real. E para eles é impensável, né, que Jesus acreditasse numa história que na realidade fosse uma lenda. E ele acreditando que aquela história fosse uma história verídica. Isso aí com certeza seria um golpe muito duro para eles. Então, eles tentam de todas as maneiras achar uma explicação para isso. Então, o que a gente vê hoje é que a necessidade de crer leva os religiosos a acreditar em certas coisas que numa outra situação seria inimaginável acreditar. Bem, esse era o tema que iríamos analisar hoje. Se você gostou, deixa o seu joinha aí, estoura esse like aí de tanto joinha, né? Se inscreva em nosso canal, deixa o seu comentário, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, acione o sininho da notificação, porque toda semana nós vamos analisar uma passagem bíblica aqui. E assim que a gente subir o vídeo, se você acionar o sininho, você vai ser notificado para que você possa assistir. Se você desejar adquirir o meu livro, A Bíblia sob Escrutínio, eu vou deixar aqui na descrição os links que você pode adquirir meu livro. Tem na Livraria Cultura, tem na Amazon e inclusive até no meu próprio site. Você pode comprar diretamente do meu site. E se você não assistiu os outros vídeos da série, eu vou deixar também na descrição os links dos outros vídeos. O caso Davi, que nós já analisamos em outro vídeo, e Eliseu e as ursas assassinas. No mais, um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.